prosseguimento, né, aqui nessa segunda parte, vamos falar das principais unidades de relevo presentes no Brasil e quais relevos não temos no Brasil, tá? Então vamos lá. O Brasil já teve várias classificações de relevo, né, desde os anos 1940, com trabalhos de Haroldo de Azevedo, em 1942, que dividiu o Brasil só em planaltos e planícies. Um trabalho que foi melhorado pelo geógrafo Aziz Absaber, grande geógrafo. Mas nos anos 1980, esse geógrafo é o Jurandir Ross, ele teve acesso a fotografias aéreas do Brasil, um processo de aerofotogrametria, né, que inclusive você tem acesso a imagens 3D, isso lá em 1980, do território brasileiro inteirinho, com fotografias do território brasileiro. Então ali você tinha informações que não se existia na análise do Haroldo de Azevedo e do Aziz Absaber, né? Então imagens que do alto, quanto que Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber tinham apenas fotografias do chão, né? Algumas imagens aéreas apenas, muito incompleto. A partir da análise do Jurandir Ross, você tem uma análise completíssima do território brasileiro, com fotografias de ponta a ponta, cada quadrante do território brasileiro fotografado de cima, certo? Em 3 partes, de maneira que você tinha, inclusive, uma análise em 3D do território brasileiro. Então, a classificação atual do território brasileiro, ela é esse geógrafo aí, o Jurandir Sanches Ross. Bom, nessa classificação, o Brasil está dividido em planícies. O que são planícies? São áreas planas de altitude baixa e que predomina a sedimentação. Isso é muito importante, porque planícies e depressões, em alguns casos, são muito parecidos. A diferença da planície para a depressão é que, na depressão, a erosão é mais acelerada do que a sedimentação. Sedimentação é quando os materiais estão sendo depositados naquele lugar. E a erosão é quando o material está sendo retirado daquele lugar. O que provoca isso? Esse processo de erosão, sedimentação? Chuva, vento, certo? Atividades tectônicas, tudo isso provoca mudanças de material de um lugar indo para outro. O lugar que perde o material é erosão. O lugar que está ganhando o material da erosão é sedimentação. Então, as planícies são áreas de sedimentação, áreas que recebem esse material. Geralmente no pé de montanhas, né? Está caindo material da erosão e se espalhando numa área plana, de baixa altitude, por isso que tem muito no litoral ou beira de rios, as planícies. Mas na classificação do Jurandir Sanches Ross, as planícies que ocupavam uma área muito grande do território brasileiro perdeu muito espaço, viu? Principalmente para as depressões relativas. Nós temos as depressões, só que são 2 formas de depressão, viu, pessoal? Existe a depressão relativa, que ela está abaixo do relevo à sua volta, certo? É como se fosse um buraco, mas abaixo do relevo à sua volta. No Brasil, as depressões elas variam de 100 a 500 metros. Antigamente, nas classificações de Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber, não existiam essa denominação de depressões, porque naquela época só considerava depressão quando o relevo estava abaixo do nível do mar. Mas isso mudou, pessoal. Hoje nós consideramos depressões áreas que estão rebaixadas em relação à área que está à sua volta e onde as erosões são predominantes, certo? São regiões onde tem muita erosão. Então está sendo cavucado, está sendo esburacado pela chuva, pelo vento, certo? Processos lentos, mas que nitidamente formam paisagens onde tem muita erosão, né? Formando vossorocas e tudo mais. Bom, no Brasil tem muito planalto. O que são planaltos? Áreas planas e altas? Não, pessoal. Planaltos são áreas de média altitude. Muitas vezes, quando são planaltos em regiões serranas, são áreas que já foram cadeias de montanhas, mas são muito antigas e que, devido à erosão,
perderam um pouco de altitude, né? Ficaram com o topo mais arredondado, muita erosão, diminuiu, rebaixou essas áreas. Mas ainda são áreas altas, né? Acima de 300 metros, chegando a 2.000, até 3.000 metros de altitude, podemos considerar como planaltos. Essas áreas antigas, de muita variedade de altitude, né? No Brasil, raramente ultrapassam 1.000 metros, mas são áreas normalmente acima das depressões e planícies, né? Você tem depressões de 300 metros e tem planaltos de 300 metros. O que diferencia? Diferencia é o formato, né? O planalto é a região mais alta da região e as depressões é a região mais baixa. É que em alguns lugares o mais alto é 300 metros, em outros lugares esses 300 metros é o mais baixo. Então, se for mais baixo, numa área de altitude acima de 300 metros, é uma depressão. Se tiver uma área alta de 300 metros, sendo aquela área a mais alta da região, aí classificamos como planaltos. Então, planaltos são áreas de altitudes variáveis, acima de 300 metros, podendo chegar a 3.000 metros, de diferentes formas também. Algumas áreas até são planas, né, em planaltos sedimentares, em outras planaltos sedimentares em chapadas, né? Chapadas também são planaltos planos, mas quando são em serras e escarpas, são áreas de relevo acidentado, certo? Planaltos são de média altitude, resumindo, média altitude, normalmente altas comparado à área que está à sua volta, podendo ser de diversas formas, né? Como serras, escarpas ou chapadas. Bom, aqui nós temos um exemplo de planalto em serras, tá? Olha aí o formato serrano. O formato serrano, ele tem o quê? Esse formato de dente aqui, né? Como as serras possuem. Tá vendo aqui, ó? Tem que ter essa ponta. No caso aqui do Brasil, como as serras são antigas, observe que esse topo ele está arredondado, ó. Tá vendo, ó? Não tem aquele formato pontiagudo de serra. São serras com topos mais arredondado, como mostro aqui, e não aqui, certo? Aqui seriam serras tradicionais. No Brasil, as serras são mais com topo mais arredondado. Por que isso? Por causa da erosão, porque é um relevo muito antigo. Aqui nós temos escarpas, né? Escarpa, pessoal, o que é uma escarpa? É um local, né? Geralmente, quando termina um planalto, na divisa aqui com uma depressão, ou com o mar, com o litoral, nós temos esse paredão aqui, né? Um paredão. Como é o caso da cuesta aqui de Botucatu, tá? Aqui ficaria o planalto, aqui a depressão, uma região rebaixada. Ou o mar, né? Ou o mar, é muito comum no mar. Quando é mar, a gente chama de falésia, essa escarpa. Então, esse ponto aqui de descida, como a cuesta de Botucatu, chamamos de escarpas, tá? Ou cuestas, escarpas ou cuestas. Então, é esse ponto de descida aqui que são as escarpas. Então, planaltos sedimentares, eles tendem a se separar de depressões ou do litoral através de uma escarpa. Resumindo, pessoal, a classificação de Jurandir Sanches Ross divide o Brasil em 28 unidades de relevo. Não vou cobrar de vocês que vocês decorem isso, né? Por exemplo, o relevo da nossa região, foi perguntado lá na questão, né? Tatinga tá aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Nessa área. Acabei exagerando um pouco o tamanho de Tatinga, óbvio. Não é tão grande assim. Mas é mais ou menos aqui, pessoal, nessa área. Está bem na divisa entre o 3, o que é o 3 aqui, ó? Planalto, Chapadas da Bacia do Paraná, né? E o número 21, o que é o 21? Depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Aqui que está Itatinga. Observe as planícies, são esse amarelo claro. Nós temos o 28, que é a planície litorânea do Nordeste, né? Nós temos o 23, que é a planície do Rio Amazonas, 24, que é a planície do Araguaia, 26, planície do Pantanal Sul-Mato Grossense. São poucas as planícies.
A maior parte do que antes chamávamos de planícies, né, 12, 13, 14 aqui, que nós chamávamos de planície amazônica, virou depressão. Porque analisando, né, olha, observe que são áreas baixas, de erosão predominante, cercadas de planaltos. Inclusive a Cordilheira dos Andes, aqui fora do Brasil, que é muito alta, né? Ou seja, resumindo, se é uma área que está parecendo um buraco, é uma depressão. Então, os geógrafos mudaram, né, essa classificação antes de planície para depressões. Isso ocorre também aqui, ó, no Vale do Rio São Francisco, né, a depressão sertaneja, né? Aqui no interior de São Paulo, entre a Bacia do Paraná e o cinturão cristalino da borda do Atlântico Leste do Brasil, esse número 7, né, ó, do Atlântico Leste, Sudeste. Então, se você vai fazer uma viagem de Itatinga a São Paulo, observe que é uma viagem, você sai do alto, a 900 metros em Itatinga, vai passar descer a cuesta de Botucatu, e em São Paulo vai ter que subir de novo. Também São Paulo está a 900 metros, ou seja, nós atravessamos esse buraco aqui, ó, certo? Entre Itatinga, Botucatu até São Paulo, desce bastante altitude e depois, na hora que chega em São Paulo, tem que subir de novo. Porque São Paulo está num outro tipo de planalto. Tá certo? Então, é claro que nós não vamos pedir para vocês decorarem essas 28 unidades de relevo. É importante vocês saberem que vocês estão numa área de transição de planalto para depressão periférica. É importante saber que no Brasil não tem cadeias de montanhas. Tem próximo, né? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas ou cordilheira. Não tem também depressões absolutas, aquelas que estão abaixo do nível do oceano. O nível do oceano é zero. Alguns lugares do mundo está abaixo do nível zero, um buraco mesmo, como parte da Holanda, o Mar Morto, está 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto, certo? E o relevo do Brasil, o ponto alto do relevo do Brasil está aqui, ó, certo? Nessa divisa aqui, ó, do Brasil com a Venezuela e com as Guianas, essa área aqui, ó, bem na divisa, onde está o Pico da Neblina, que é o Planalto das Guianas, está lá, o número 5, Planaltos Residuais Norte-Amazônicos ou Planalto das Guianas, tanto faz. Belezeira? É isso aí, pessoal, não tem no Brasil nem cadeias de montanhas, nem depressões absolutas, são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Fechou esse segundo vídeo.